Espiritismo diz sobre tirar o bebê dentro do útero tem consequências espirituais e psiquiátricas? Sim, tem. É por isso que este vídeo está na série Loucura ou Sanidade. Eu sou Ariane, psiquiatra espírita, e hoje você está no Loucura ou Sanidade, onde falamos sobre saúde mental, sobre a visão espírita. E antes que você saia desse vídeo, caso você tenha praticado esse ato, saiba que aqui não é um vídeo de julgamentos. Eu vou trazer sim as consequências, mas você não está condenado ao fogo do inferno. O Espiritismo não acredita em penas eternas e existem formas de reparar qualquer erro que você tenha cometido. E eu vou falar no final algumas dicas que você pode fazer também. Na questão 358 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: se constitui crime retirar o bebê de dentro da mãe em qualquer período da gestação? E os espíritos respondem que sim, há crime sempre que transgredis a lei de Deus. A lei de Deus é a lei da vida, e tudo aquilo que for contra ela será contra as leis divinas. Para nós no Espiritismo, a reencarnação ou a vida, ela começa lá na concepção, ou seja, na ligação do espermatozoide com o óvulo. No livro Missionários da Luz, há a descrição da reencarnação de Segismundo e eles mostram direitinho as ligações sendo realizadas logo após a ligação sexual entre os pais. Já ocorre essa ligação do espírito e principalmente aos longos dos primeiros 21 dias e até os 7 anos de idade, segundo outros livros mais para frente. Mas então, levando em conta que o espírito está ligado a partir desta ligação espermatozoide-óvulo, qualquer período da gestação já tem um espírito ali e já constitui um crime perante as leis divinas, sim, realizarmos esta retirada. Eu vou evitar a palavra aqui para que esse vídeo não sofra nenhuma sanção da plataforma, tudo bem? Outra coisa que nós devemos nos ater é que o Espiritismo diz que há uma única situação em que pode sim ser retirado o bebê. É aquela em que a mãe corre risco de vida. E eles respondem a Kardec que mais vale manter aquele ser que já vive do que o que ainda não chegou a viver. Ah, mas você não falou que está vivo dentro do útero? Sim, mas se muitas vezes nós salvarmos aquela mãe, o espírito terá uma nova chance de vir e reencarnar. Mas se a gente arriscar salvar o bebê e a mãe se for, a gente acaba perdendo talvez até a necessidade que eles tinham de viver juntos. Portanto, essa mãe pode sim ter uma nova chance lá para frente. E hoje cada vez isso tem se reduzido mais, né? A nossa medicina está melhorando e tem se perdido cada vez menos bebês. Muitos dos bebês prematuros conseguem ser salvos hoje e também entra aí a questão dos espíritos com deficiência. A lei no Brasil permite que o anencéfalo também passe pelo processo de retirada. Mas nós, como espíritas, sabemos que mesmo o anencéfalo, e aqui um parênteses, anencéfalo não significa que ele não tem o cérebro, gente. Ele tem um cérebro muitas vezes mal formado, pequeno. Existe ali um tronco cerebral, que é a parte de medula, de bulbo e a ponte e mesencéfalo, que vão estar um pouquinho abaixo do cérebro. E André Luiz nos conta que é ali nessa região do tronco encefálico que o espírito se liga ao corpo físico. Portanto, se existe essa parte, existe um espírito sim ligado ali, e o anencéfalo tem um espírito reencarnante. Pode ser que ele viva poucas horas, mas nós temos relatos de anencéfalos que viveram quase 2 anos. Para aquele espírito que necessita daquela prova, para a família que muitas vezes também necessita daquela prova, é uma grande oportunidade de reparação e de regeneração. E se a gente faz essa retirada, vamos perder
tudo isso que poderia nos proporcionar. No caso, a nossa lei também permite, no caso de abuso sexual, que a mulher opte por essa opção. Mas muitas vezes, gente, a mulher acaba optando por isso porque ela não tem o apoio psicológico necessário. Muitas vezes a família, a sociedade vai pressioná-la. E eu entendo, gente, que a mulher que passe por uma violência tenha muita dificuldade em ver aquele bebê como um filho, como alguém que ela vai amar. A nossa legislação permite também que seja feita a entrega legal por adoção, para que esse bebê seja criado por outra pessoa. Mas dentro do espiritismo, para nós, mesmo a retirada nessa situação não é interessante e vai sim lesionar essa mãe. Como assim lesionar? Quando a gente faz uma agressão à região genésica, que é a região sexual nossa, nós temos ali fluidos que vão aos poucos consumir e lesionar, às vezes, os espermatozoides do homem, porque não pensem vocês que a mulher passa pela retirada toda do bebê e que o pai ali, que muitas vezes não participou, que abandonou essa mulher ou que até incentivou que ela fizesse o ato, não vai depois carregar essas energias consigo, porque vai. E acontece então essa lesão do perispírito, do corpo espiritual dessa mulher e deste homem, que numa próxima reencarnação ou mesmo nessa, no futuro, vão ter dificuldades de engravidar, problemas de infertilidade, problemas na execução do ato sexual, então frigidez, dor, dificuldade de ereção, tudo isso pode acontecer por conta dessas questões que foram lesionadas ali. É só a única causa? Não, gente. Não quer dizer que se você tem um problema de fertilidade, você cometeu essa retirada do feto em alguma reencarnação sua. Não é isso. Mas é um fator, sim, que lesiona e pode levar a essa situação. E eu vejo mulheres 20 anos, 15 anos depois, com arrependimento, um remorso e uma culpa muito grandes relacionadas a isso, feito lá na adolescência, quando ela era mais jovem. Muitas vezes ela fala, por que eu não procurei a minha família? Às vezes escondi de todo mundo com medo. Por que eu não procurei um lugar assistencial, um centro espírita, uma igreja que fosse, o próprio serviço social da cidade, para que pudesse me dar um auxílio naquele momento? A gente entende que existe sim as dificuldades financeiras, a responsabilidade emocional que é, a renúncia que essa mulher e esse homem, pai também tem que fazer para cuidar dessa criança. A gente entende tudo isso, mas é justamente essa a oportunidade de reparação. Muitas vezes aquela reencarnação foi programada por décadas, aquele espírito se estudou, preparou para que pudesse reencarnar com você. Você prometeu lá no plano espiritual que ia recebê-lo e aqui você faz isso. Pensando nesse espírito, ele pode sim ficar com raiva, ou mesmo que ele não fique com raiva e não vire um obsessor seu no futuro, a própria energia de medo, de desespero que ele tem quando ele é retirado, vai acabar também causando e ajudando aquela lesão que eu falei para vocês das áreas genésicas, das áreas reprodutivas. E outra coisa, muitas vezes esse nosso irmão, dependendo do método que for utilizado para retirada, pode ter o seu corpo espiritual machucado. Tem algumas técnicas por aí de retirada, gente, que coloca um aparelho lá dentro que tritura, depois retira, suga os pedacinhos. O espírito está sentindo aquilo, gente. Não é assim inócuo, não. Isso causa uma lesão nesse bebê, nesse feto que está ali ligado e que depois vai ter um tratamento muitas vezes difícil para se regenerar. Uma outra coisa que a gente tem que pensar também é no trauma que fica nessas mulheres que fizeram esse tipo de procedimento. Como eu disse para vocês, eu pego essas mulheres lá na frente com uma culpa e um remorso importante, com uma depressão de difícil tratamento por conta dessas angústias e muitas vezes associado à perseguição espiritual daquele feto que não soube perdoá-la. E ela acaba tendo dificuldade de engravidar, ou mesmo se ela já tem filhos, ela está sempre pensando o que será que aconteceu
com aquele bebê. Mas, como eu disse ali no início, esse não é um vídeo de julgamento. Caso você tenha cometido esse ato, é importante que você se reequilibre, faça uma terapia, porque querendo ou não, existe um trauma, ainda que lá no inconsciente, porque o espírito se lembra, mesmo que ele não tenha a consciência do ato em si, essa mulher como espírito se lembra do que ela fez e ela sabe sim que havia um espírito ali que foi morto por ela. Ela precisa trabalhar esse trauma, se reequilibrar e sempre, como nós dizemos no espiritismo, a melhor forma de reparar qualquer ato é o trabalho na caridade. Ah, mas esse espírito já foi, como é que eu vou me regenerar com ele? Não precisa ser exatamente com ele. Você pode trabalhar em prol de outras crianças, em prol de gestantes que necessitem de auxílio, ou você pode mesmo fazer qualquer outro trabalho em outras áreas. Mas geralmente você tem uma melhor resposta do remorso e das angústias fazendo algo relacionado àquele erro que foi cometido. Portanto, procure crianças órfãs, procure trabalhos relacionados à gestação, que isso vai te trazer mais equilíbrio sim. E fuja do autojulgamento, perdoe-se, porque todos nós cometemos erros. Se não foi hoje, vai ser amanhã ou foi no passado. Nós não somos ainda perfeitos e a gente vai errar muito na nossa evolução. O importante é que agora, já tendo consciência de que aquilo não está certo, você procure reparar e fazer algo de bom para se equilibrar energeticamente e quem sabe mais para frente você possa auxiliar esse irmão que se foi. E se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilhe com quem você acha que vai gostar desse vídeo. Me siga também nas redes de vídeo curto e nós temos aqui no estudo, na playlist de Religião dos Espíritos, o capítulo sobre também este tema. Vai lá que tem muita coisa legal para vocês. Acompanhem todas as segundas-feiras às 20 horas ao vivo. Beijo!